Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa transmissão que é muito importante. Meu nome é Wilson Namen, eu sou integrante do OSH e hoje nós vamos falar sobre uma grande iniciativa totalmente conectada com o futuro e com as necessidades educacionais atuais, porque não tem como não falar disso, é uma febre entre os jovens em idade escolar. Que rufem os tambores. Senhoras e senhores, nós falaremos de games. Sim, e para isso eu vou receber dois grandíssimos queridos convidados. Eu tenho a honra de receber o professor Gilson Schwartz e também a cantora Priscila Fênix. E antes que eu passe a palavra para vocês, eu sempre faço uma brincadeira com quem conversa comigo, que é o seguinte: vamos começar pelo professor. Professor Gilson, quem é você na fila do bandejão? Já que a gente está num ambiente acadêmico, é legal saber quem é o professor Gilson. E repito a mesma pergunta para a Priscila, e daqui a pouco a gente entra no tema principal, que é o festival Games for Change América Latina. Muito bacana. Sejam bem-vindos, professor Schwartz, com você a palavra. Maravilha. Muito obrigado por essa oportunidade de interagir com a comunidade WASH, e eu faço parte, né? Então, nessa fila, eu estou chegando no final da fila, acabo de chegar, né? Esperando aí, já há muito tempo que a gente tinha essa expectativa, e agora finalmente está acontecendo. Eu sou professor na Universidade de São Paulo, no curso superior do audiovisual, e também num programa de pós-graduação chamado Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu me divido entre a ECA, Comunicações e Artes, e a tal FEFELESH, todo mundo conhece como FEFELESH, Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu me divido ali. E sou um curioso, gosto muito de fuçar tudo que é assunto na área de ciência, de arte, de política, história, geografia, português, literatura. Eu sou aquele cara bem nerdão, que gosta de fazer tudo que é assunto, e sempre tomando paulada, né? Porque, como dizia o Milor Fernandes, né, tem gente que é especialista em matemática, outros são especialistas em energia nuclear, outros são especialistas em história antiga. De mim, ninguém pode falar isso. A minha ignorância não é especializada. Muito bom, professor. E ele esqueceu de adicionar uma coisa no currículo dele, que eu considero uma das maiores qualidades. É um querido, um gentleman, uma pessoa muito gentil. E com vocês também, a cantora Priscila Fênix. Pri, quem é você na fila do bandejão? Olha lá, hein? Bom, eu sou a Priscila Fênix, né? Sou rapper, MC, sou também pesquisadora, né? Enfim, mestranda na USP, nesse desafio que é para nós, né? O estudo, né? De pós-graduação, estudando humanidades, direitos e legitimidades, que é bem o campo, né? Do rap, que a gente dialoga, enfim. E é isso, tenho 2 álbuns lançados aí para quem quiser conferir depois, do rap feminino. Manda pra gente aí o nome dos seus álbuns. Tenho 2 álbuns, um lançado em 2013, que é Só a Gente Sabe, e tenho um lançado recentemente, esse ano, em junho, que se chama Arbocaura. Entrando no YouTube e nas redes sociais, vai encontrar os 2 álbuns completinhos e alguns videoclipes também. Gente, eu tive o privilégio do professor mostrar o trabalho da Priscila para mim. É encantador, vale a pena. Assistam, tem uma cara de realidade, uma pegada que só o rap que a mulher pode fazer. É muito legal, vale muito a pena. Bom, vamos entrar então no tema da nossa conversa de hoje. Professor Gilson, quando ficou claro para você associar o mundo real ao mundo dos games como uma forma de promover diferença entre uma forma de promover as atividades socioeducacionais? Quando caiu a ficha para você, professor? O contato com os games, né, realmente ele vem de muito longe. Eu venho de uma família de classe média, meu pai era advogado, então ele tinha uma condição, uma profissional, era muito ligado em tudo que era ligado à tecnologia, então
máquina fotográfica, máquina de escrever elétrica. Ele viu uma geringonça nova, ele ia atrás, trazia, e felizmente ele, enfim, teve um desempenho profissional bacana, ele tinha acesso e comprava, né? Eu estava sempre aí, desde pequenininho, eu tenho até foto minha, assim, chorando, estrebuchando no chão. Eu quero a máquina, eu quero a máquina. Eu queria mexer na máquina, eu queria, sabe, brincar com as máquinas e tal. Isso foi, eu não sei, vem de criança. E eu lembro, a TV colorida, quando chegou. Bom, eu sou velho, né? Então vocês desculpem, eu sou contemporâneo de coisa muito velha. Eu lembro quando surgiu a TV a cores no Brasil. Caramba. Isso aí é coisa muito antiga. Mas é assim, a impressão, aquela primeira impressão, quando você se depara com uma tecnologia nova, é uma coisa assim realmente marcante. Eu lembro até hoje, o primeiro programa que eu vi na TV colorida, eu lembro a sala de casa, meu pai então comprou essa TV a cores, trouxe todo orgulhoso, a gente tinha essa TV a cores. Aí logo depois ele apareceu com um negócio, você ligava na televisão, uma caixa, você ligava na televisão e tinha um controlezinho, e na tela, totalmente preto e branco, tinha um quadradinho de um lado, um quadradinho de outro, uma linha no meio e um outro quadradinho que ia de um lado para o outro. E você tinha Uau. que bater, o quadradinho vinha aqui, você tinha que bater, ele vinha aqui, era um jogo de tênis. Você tinha que viajar, que isso era um jogo de tênis, chamado Pong, ou ping-pong, né? Era o Pong, dizem que aí foi o primeiro videogame que surgiu, né? Então, nossa, a gente achava o máximo que você poder ligar um aparelho numa televisão, que é uma coisa que normalmente você recebe, e você poder controlar uma imagem, e aquilo valendo ponto, quer dizer, quando você não conseguia rebater, pim, já virava ponto do outro e tal. Era um jogo eletrônico, né? Eu também sou, assim, contemporâneo do antigo diversões eletrônicas, né? O fliperama. Eu com 10, Uau. 11 anos e tal, né? Ia lá, uma, duas fichinhas, a máquina dava tilt, tinha toda uma arte de você dar umas pancadas na máquina e tal, mas ela dava tilt. Eu, então, sou contemporâneo da tecnologia chegando no entretenimento, com a televisão, com os fliperamas, com os jogos, sempre me atraiu muito essa pegada da tecnologia ligada com a arte e, no final, com os ambientes, os contextos em que essas tecnologias vão surgindo. É uma coisa que vem de longe, realmente, mas a grande mudança, ela acontece a hora que, então, em vez de eu receber isso do meu pai, eu tenho um filho, né? E aí a coisa muda de conversa. Você fala, opa, qual que é o brinquedo da hora, né? O que está rolando aí na área de brinquedos? E claro, né, estava surgindo um negocinho chamado Game Boy naquela época, né? Uma coisa desse Uau. tamanho que você jogava na mão. Eu lembro até hoje, quando eu comprei o primeiro Game Boy para o meu filho, eu fui ler a bula, tinha uma bula, não era nem um manual, era uma bula. Né? Cuidado, né? Não pode jogar mais do que 15 minutos, que isso dá efeitos, pode dar efeitos epiléticos, pode dar efeitos mentais perigosos. Né? Então eu li aqui e falei, meu Deus, já avisei meu filho, olha, 15 minutos no máximo você para, porque senão você vai, né, pirar. Aí você deixava um Obviamente, cronômetro do lado dele, assim, professor? obviamente que ele não parou, né? Não parou até hoje. E eu fui vendo aquilo evoluir também. E realmente educar um filho na sociedade contemporânea significa estar sendo impactado o tempo todo por essas tecnologias. Então, como professor na Universidade de São Paulo, eu fui levando essas vivências da minha própria história pessoal, como criança, né, como pai, depois como pai, lidando com meu filho, e vendo que o mundo, né, veio migrando para formas cada vez mais tecnológicas e audiovisuais de entretenimento, de diversão, e os games ganhando essa importância. Então, eu fui orientando o meu trabalho na universidade para essa área. Mas não, isso aí tem que ser estudado. Né? Imagina quando chega games no computador, na internet, no celular, quer dizer, vai evoluindo. Bom, o resultado é que hoje os games têm um faturamento mundial maior que a indústria do cinema, da música e de vários esportes, tudo somado. É É. gigantesco. E outra coisa, os aplicativos do Facebook é um game, aquilo é um game. A galera tá lá para acumular like, acumular amigo, se comparar e tal. Então,
E você vê o valor do Facebook na Bolsa de Valores, $1 trilhão. Putz. O Roblox, que é mais recente, vale só $50 bilhões. Quer dizer, é uma indústria hoje realmente enorme. E eu pesquisando isso, eu vinha de uma base assim, mais de ciências sociais e economia, sempre muito ligado na área de humanidades, uma visão crítica, né? A gente vai percebendo que são corporações, vai percebendo que tem toda uma manipulação das cabeças, né? Uma monopolização na área da cultura. Então, eu fui sempre assim, muito interessado, meio que sendo dominado por essa tecnologia e essa cultura, e ao mesmo tempo procurando dar uma resposta comigo, com meu filho, com os amigos, na universidade, na pesquisa. E aí, realmente, em 2010, meu Deus, 2010, nós já estamos em 2021, 22. 21. Os Praticamente últimos 2 anos 12 quase anos. não contam. Impressionante. Aí eu descobri a Games for Change. Realmente, aí falei, pô, essa é a galera com quem eu quero conversar. Porque o game está ligado com change, com transformação, uma visão crítica e uma resistência também, né? Mas é uma resistência que não é uma negação no sentido que eu vou me fechar, é uma resistência mais no sentido da resiliência, eu vou me adaptar, vou dar uma resposta, vou procurar minha identidade, vou procurar a cultura brasileira, e é nisso que eu fui me metendo. Então, realmente, é uma história longa, mas realmente nos últimos 12 anos, mais ou menos, aí eu trouxe esse movimento para o Brasil, um pouco para a América Latina, mas mais Brasil, da Games for Change. E esse é o nosso grande, vamos dizer assim, movimento, mais do que qualquer outra coisa, é um movimento das pessoas se conscientizarem que o game, como o cinema, como a música, é um mercado, e nesse mercado ele está sendo monopolizado, ele está sendo concentrado em função do lucro, em função de gerar uma dinâmica, muitas vezes até de dependência, de vício. E aí os valores mais altos da arte, da cultura, correm o risco de se perder. Exatamente. E é por isso que a gente está com uma cantora nata aqui. E eu vou fazer uma pergunta muito. Professor, primeiro, obrigado por ter essa preocupação e obrigado por ser brasileiro, né? Porque a gente precisa de pessoas como você que preserve o pensamento do povo brasileiro de alguma maneira. E a gente está sendo essa resistência. E eu fico feliz de participar disso também. Ô, Pri, me diz uma coisa: como que você enxerga a influência dos games nos jovens, nas comunidades, no comportamento dessa geração que é aficionada por eletrônicos? Bom, eu acho que bom, para mim o game, né, ele está dentro desse universo da produção criativa, né? Então tanto o game quanto, enfim, a música em si, né, para mim são todas tecnologias, né, formas de transmitir narrativas, assim. Então o game para mim está como outras artes, né, que é transmitir tanto sim, né, ter o entretenimento, mas também transmitir narrativas, né, discursos, e reproduzir também, né, com aquilo que está no universo das pessoas e principalmente dos criadores, né, tanto dos criadores quanto do mercado também, da demanda, né, mas eu acho que é um pouco... tá tudo meio que conectado e próximo, né? A gente não sabe até que ponto a demanda interfere no mercado e o mercado na demanda, né? Na oferta, enfim. Mas eu também estava pensando aqui, lembrando, vendo o Gilson falar, assim, uma das coisas que eu tive acesso, assim, falando nesse tipo de tecnologia, né, que é o famoso Atari quando saiu, né? Enfim, E meu pai foi correndo, porque ele curtia muito game, então, ou era uma forma também de 3 filhos ficarem um pouco mais quietos, era ter um Atari, que é aquele joguinho bem básico de interação e entretenimento ali, né? Era mais uma forma de entretenimento, além do jogar bola, além do, né, enfim, né? Era mais uma forma. E por conta do trabalho do meu pai, ele trabalhava nos Correios, enfim, onde ele é aposentado,
e teve um cargo que ele ocupou que ele precisava fazer um pouco de home office, né, na área da arquitetura. E aí ele precisava ter um computador em casa na época, né, que estava migrando das plantas para o AutoCAD, né? E aí a gente tinha né, chegou um computador em casa, né, do trabalho para casa, assim, que era XT, né? Não tinha Windows, não tinha mouse, era MS-DOS, a gente tinha que digitar comandos e a gente teve que aprender um comando para um joguinho, que tinha joguinho no XT. Então, e isso, assim, na verdade, foi um privilégio que quase nenhuma casa tinha um computador em casa, né? E ele precisava cumprir demandas e aí ele tinha que brigar com a gente entre o trabalho e a gente querendo jogar um joguinho. E era puro entretenimento mesmo, né? E hoje eu vejo assim, eu não tenho muito conhecimento da área, do mercado de games, mas eu vejo e observo quanto a periferia também ela vem se apropriando disso, criando novos formatos, criando novas narrativas também, que eu acho que é uma das questões principais para as periferias, para as comunidades tradicionais, para a população preta, né, e indígena também, que é utilizar de várias tecnologias, né, que não só aquelas, essa tecnologia que a gente fala já remete, né, reintroduzir novamente as tecnologias dos nossos ancestrais e também propor outras narrativas, né, e outras possibilidades de se fazer perspectivas de visão de mundo que não aquelas que são as consideradas normais ou normativas. Enfim, né, a gente vai sempre caminhando, são N mercados, mas todas elas vão caminhando para um fluxo que, né, só utilizam de ferramentas diferentes, assim. Então eu vejo isso, mas eu fico muito feliz que hajam, né, festivais também como Games for Change que se propõem a discutir isso e dar visibilidade para isso. Professora, a Pri tocou num assunto muito importante, que é a questão do acesso à tecnologia para que o jogo, de fato, se torne algo que possa ser utilizado dentro do ambiente educacional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do acesso, um pouco da realidade da América Latina, que a gente vai contemplar no festival, e, além disso, que você nos dissesse quais são as habilidades e competências que a educação pode se apropriar para a utilização do game dentro do ambiente educacional? E se você tem algum caso de alguém que teve a sua vida transformada tirando o seu, que a gente já teve no começo, o seu depoimento, né? Mas que, de fato, fala, poxa, essa pessoa não se interessava por nada e agora, depois que ela começou a jogar, ela tomou um rumo diferente para a vida dela que ela nem imaginava. Você pode trazer esse conhecimento para a gente? Mesmo depois de todos esses anos, por exemplo, de telefone celular, o pré-pago ele ainda está mais ou menos 60% do mercado. Se você for por faixa de renda, você vai ver que na baixa renda, o predomínio do pré-pago ainda é maior. Banda larga no Brasil é uma coisa aí da ordem dos 16% das conexões é banda larga. Computador em casa, a Pri falou muito bem do privilégio que você tem um computador em casa. São 2% que tem um computador em casa. A maioria tem um celular na mão. E dessa maioria, mais ou menos 60% estão no pré-pago. Quer dizer, a concentração de renda implica num padrão de acesso que é elevado, mas de baixa qualidade. É muito acesso com pouca banda. E, obviamente, a qualidade do conteúdo depende da qualidade do acesso que você tem. Isso já diz muito da possibilidade de você usar o próprio celular em educação. Porque não é questão do celular, a questão é que tipo de celular você tem. O quanto você tem de grana para pagar aquela conta. A qualidade do acesso. Então, você tem já isso mapeado,
né? Por exemplo, grandes cidades, cidades como São Paulo, a quantidade de usuários por antena de celular, uma coisa é no Jardim Paulista, no Pacaembu, em Perdizes, outra coisa é em Parelheiros, Marcilac, etc. A densidade, a quantidade de pessoas que dependem da infraestrutura instalada nas zonas de periferia da cidade, de baixa renda, é muito mais gente por antena, então a qualidade vai ser ruim, vai cair. E o cara que está lá, no Alto de Pinheiros, no Perdiz, no Jardim Paulista, no Higienópolis, etc., tem mais antena porque tem mais gente no pós-pago. O Brasil arrecada já há muitos anos recursos voltados para a inclusão digital, que foram todos usados o quê? Para cobrir rombo de contas públicas. O Brasil não fez, os governos brasileiros não fizeram o investimento para que a democratização da qualidade acontecesse. Houve investimento para que se criasse realmente a conexão, mas para um conteúdo mínimo de uma qualidade duvidosa. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Quer dizer, e outra coisa, privatização completa. Internet, conexão à rede, é um direito que todo cidadão deveria ter, um mínimo gratuito de acesso público, internet pública. Recentemente, já inclusive saiu um manifesto internacional em defesa de uma reconstrução das infraestruturas de comunicação pública, serviços públicos de comunicação, serviços públicos de internet. E não é possível que a gente fique nas mãos de 4 ou 5 grandes empresas multinacionais que dominam o mercado e dizem o que é bom e o que não é, e manipulam o fluxo de dados e controlam totalmente o conteúdo, o acesso que você fez ou deixou de fazer. Então, você vê que são várias camadas, desde a infraestrutura, política de preços, ausência de políticas públicas, tudo isso somado gera um quadro em que as oportunidades, seja para a educação, seja para a cultura, até para o lazer mais banal, são limitadas, são elitizadas. É um projeto de exclusão da maioria, usando a própria internet para dar uma ilusão de inclusão, uma ilusão de pertencimento, e manipulando em massa os comportamentos e privatizando o fluxo de conteúdo de tal forma que vira um negócio totalmente comercial, e a brincadeira deixa de ser um livre brincar, assim como o pensamento deixa de ser um livre pensar. Passa a ser realmente só mercado, só conglomerado, só grandes empresas. Né? Essa é a realidade do Brasil e, de modo geral, no mundo. Há uma grande concentração e um esforço cada vez maior para reverter isso aí. Não vejo como superar problemas de concentração de renda no mundo sem um ataque direto a questões, vou usar aqui uma expressão muito antiga, tem gente que não gosta disso, acha que já foi superado. Chama luta de classes. Classes sociais. Os que têm contra os que acham que tem alguma coisa. E a manipulação da ilusão da posse por aqueles que, de fato, detêm a propriedade dos meios de comunicação. Mas o senhor inovou, porque geralmente é os que têm dos que não têm nada. Na verdade, é dos que não têm nada com os que acham que têm. Isso é uma inovação de pensamento já. Os que não têm nada, eles já estão condenados à criminalidade, à bestialidade, a um nível que já não é nem mais... Já é a barbárie. Ela já está aí, a barbárie já está aí. Aqui realmente não tem nada. Só que tem os que acham que tem alguma coisa. E esses que acham que tem,
é uma mistura de se resignar com esse pouco e de ter uma esperança de que eles vão chegar a ter mais, sem perceber que estruturalmente é um sistema de exclusão, pelo racismo, pela concentração de renda, pela qualidade de serviços públicos nas várias áreas de uma cidade. É uma máquina de exclusão, pela concentração de infraestrutura urbana, com área verde, com parques, com praças, com áreas esportivas, em alguns lugares, em outros lugares são verdadeiros desertos. Então, a senzala, ela é recriada numa escala megalópole, convivendo ali lado a lado com situações de extrema riqueza. Estava vendo agora, por exemplo, que só o que impacta o meio ambiente, os jatinhos da elite, já é uma coisa que equivaleria a milhões de pessoas mudarem seu comportamento de consumo de plásticos e outros produtos que não são recicláveis ou são dificilmente recicláveis. Então, nós enfrentamos na internet, na cultura digital, esse primeiro problema. Qualidade do acesso e ausência de políticas públicas. Mas, como é que eu vou colocar a educação nisso? Os dados, agora com a pandemia, são muito eloquentes também. Foi perdida a oportunidade, até mesmo de acelerar uma inclusão educacional, porque a infraestrutura das escolas é péssima também. E aí, quando você vai ver, por exemplo, o governo de Estado, desculpa aí, pessoal, não quero entrar em questões assim, partidárias e tal, mas dá licença. A Universidade de São Paulo fez a mesma coisa. Enfiam lá um Google na cabeça de todo mundo, tá certo? Um YouTube na cabeça de todo mundo. Estamos fazendo educação remota. É mentira. Os dados foram levantados. A minoria de alunos que, de fato... Eu tenho contato com o pessoal de ensino fundamental, ensino médio. É o WhatsApp, olhe lá. Perdeu-se uma oportunidade de mobilizar recursos públicos. Bom, num país que nem vacina, né, providenciou direito a tempo, o que dizer de correr para formar uma política de inclusão digital educacional? Os games no educacional poderiam fazer muita coisa. Na pesquisa, ministros, né, professor? Mostrou a incidência realmente, o que foi feito nas escolas públicas brasileiras durante a pandemia, a palavra game nem aparece. Quer dizer, não está ainda na cabeça das pessoas. Em outros países já está muito, muito presente isso. Porque o game ele é um produto, ele é complexo, como objeto ele é complexo. Ele envolve várias habilidades. Alguns dizem que são essas as habilidades importantes, inclusive, para sobreviver como sociedade no futuro. Então, tem gente hoje que defende, eu estou entre os que defende isso, você aprender a criar um jogo pode ser uma maneira de você educar de uma nova forma para as competências do século XXI. Em ciência, em tecnologia, em engenharia, em artes, em matemática, em todas as áreas do conhecimento. Essa ficha ainda não caiu para a maioria das famílias. Está todo mundo correndo lá, sei lá, para... Óbvio, é aquilo que eu falei, tem a ilusão de que está acessando alguma coisa, na verdade está servindo de gado para o experimento de dominação em massa. Né? Eu vi várias pessoas que, você perguntou, você conhece alguém que teve a vida transformada? Eu vi várias pessoas que, de fato, tiveram acesso a oportunidades de crescimento pessoal, profissional e educacional pelas redes. É fato, isso é fato. A educação remota, a educação online, ela é um fato, ela está acontecendo e tem gente que realmente está correndo atrás. Eu acho que, inclusive, na área das artes, teve muita gente que trouxe coisas interessantíssimas e produziu coisas interessantíssimas. Em termos de criar um novo público, criar uma nova forma. Eu, por exemplo, participei de vários saraus online durante a pandemia. Que aqui tinha um papel terapêutico e muita gente se conheceu, fez amizade, etc. No OSH, professor, a gente fez o Ciência e Cultura Vamos Brincar,
E o grupo de artistas, que é o Bola de Meia, que foi responsável por fazer a musicalidade, toda aquela parte mais ligada à arte direta mesmo, ao folclore, eles nos agradeciam, falavam: vocês são o alívio de tudo isso que está acontecendo, porque sem produzir uma obra audiovisual, sem conseguir extravasar esse sentimento artístico que a gente tem, a gente estaria perdido, porque a gente ia entrar em parafuso. Então, eu ouvi muitas vezes isso. E aproveitando isso, eu quero perguntar para a Pri uma coisa. Pri, todos os jogos, eles utilizam muitos recursos audiovisuais, diversos tipos de linguagens. Tem jogos, inclusive, que ficaram famosos por conta das trilhas. Por exemplo, vou citar alguns. O Tony Hawkins, que ele tem uma trilha de rap a rock, tem de tudo. Tem um jogo, Moonwalker, que no auge do Michael Jackson, que ficou um jogo com o nome da música e assim por diante. Uh, Você já pensou em musicar um jogo ou alguma música sua virar trilha para algum jogo? Isso já aconteceu? Você pretende fazer isso? Bom, picotou um pouco aqui, eu não consegui, mas eu acho que eu peguei a vibe da pergunta. Com relação a utilizar a minha música, sim, eu acho que é super pertinente. Eu acho interessante esses mundos, né, se integrarem, né, enfim, já são integrados, né, mas cada vez mais também a gente participar também desses processos também é muito importante, né, porque são também outras formas para que a gente consiga levar a nossa narrativa, consiga levar as nossas ideias e às vezes vocalmente, mas também pensando na perspectiva sonora também, né? De que forma que a gente pode também transmitir nossa poesia de forma instrumental também, né? Já que a gente também, quando a gente vai fazer uma música, no meu caso, eu venho participando de todos os processos de construção, assim, e isso é uma forma super interessante de interagir também, né? Porque o game conta uma história, o rap conta uma história, e a gente tem N formas de fazer isso de formas criativas. Então, assim, eu penso, mas eu confesso que eu não sei como, né? Apesar de, ultimamente, principalmente através do Games for Change, conhecer grupos e coletivos atuantes que me fornecem relações para que eu possa desenvolver e articular isso, né? E eu acho que isso também é uma grande questão do festival também, que promove esses encontros, né? E essas narrativas para que a gente possa dialogar. E até, inclusive, aqui eu convido, né, meus amigos, meus colegas, meus pares, artistas, criadores da música também para participar desse festival, para que a gente também possa entrar e conectar nesse mundo também. Eu acho que é muito interessante, assim, e é uma nova forma de construir, assim, eu fico motivada e fico instigada, assim, né? Sem dúvida. Olha, tem uma questão aí do próprio festival que vai acontecer agora, 12, 13, 14 de novembro, que é a conexão, inclusive, do festival com toda a área acadêmica de games do Brasil, que é o Simpósio Brasileiro de Games, o SB Games, está tendo toda uma movimentação, uma discussão dura, a discussão não é fácil, não, mas ela está presente, que é sobre a questão da diversidade dos jogos. Era a minha próxima pergunta, professor. A questão do racismo, né, um jogo que traga valores de tradições, de pensamento, de epistemologias diferentes da epistemologia vigente, numa ética competitiva que ela está impregnada na programação de jogos, tal como a gente conhece. Então, você tem questões de gênero, você tem a questão LGBTQ+, não nos games, você tem a questão preta, do racismo estrutural, dos jogos afro-brasileiros, de você buscar trazer uma sabedoria ancestral para uma tecnologia moderna e pós-moderna. A questão da acessibilidade, porque as pessoas são todas diversas. Não existe a ideia de um padrão de normalidade, ela já é uma normatividade, ela já é uma imposição de regra.
Na verdade, todos nós somos diversos cognitivamente. Não tem uma pessoa que é avançada, outra que é retardada. Esse cara é retardado, a pessoa é retardada, tal. Não existe isso. Todos nós somos um feixe de competências e sensibilidades e habilidades e competências muito variado. A única coisa que nós temos em comum só tem uma. Nós somos seres humanos. Se você pegar ratos, a variedade genética entre ratos é maior do que você poderá observar em qualquer ser da espécie humana. Então, o que aconteceu nesse planeta é que você teve vários hominídeos, Australopiteco, o homem de Neandertal, o Homo erectus, teve vários hominídeos. Só sobrou um. Não sobrou 2, nem 3, nem 5, nem 10, só sobrou um. Rato, camundongo, mosca, tal, um monte de coisa que tem variações genéticas enormes. Uns que voam, outros que rastejam, outros que pastam, outros que... O hominídeo só sobrou um. E ele não consegue se entender por quê. Porque um é preto, outro é branco, um é católico, outro é protestante, outro é judeu, outro é islâmico, um é homem, outro é mulher, outro é gay, outro é... Quer dizer, é a única espécie no planeta que tem uma unidade genética e ainda não conseguiu encontrar um jogo de diversidade para dar conta da nossa capacidade de sermos diversos. Essa diversidade ela se dá num arcabouço de humanidade, mas a gente tem que estar aberto às diferentes formas de ser humano. Então, acho que essa questão que a Priscila colocou, para nós, o Games for Change, é fundamental. Vai ter uma sessão de jogos diversos. Né? Teve uma polêmica enorme esse ano, dentro do SP Games, da galera que batalha pela questão da diversidade. Deu quebra-pau. Esse é um assunto que dá quebra-pau. É polêmico. É polêmico. Mas nós somos uma só espécie, nós não somos duas espécies. Não tem duas espécies humanas. É uma só. Então, dentro disso, os jogos têm que se posicionar enquanto ética, enquanto cidadania e enquanto saúde também. Porque nós estamos vendo uma pandemia que coloca em ameaça é o ser humano. E a gente está vendo o quê? Que os pretos, os pobres, né, as pessoas que vivem em territórios menos assistidos, estão sendo dizimadas em massa. É isso. Então, os games têm um papel nesse contexto, trazer essas heranças culturais, né? Dar esse protagonismo que na indústria do cinema, da televisão, já está colocada. Né? Você abre hoje uma rede de TV hegemônica, o homossexualismo está lá, a questão do racismo está lá. Né? Então, parece que tem aí no meio de tanta desgraça, há aí um vislumbre de uma indústria audiovisual do entretenimento que seja responsável e que a educação, a cultura e as artes sejam territórios de cultivar a diversidade da humanidade, e não a desumanidade de uma opressão que se pretende alguém superior aos outros. Professor, traduzindo em termos mais populares, vou falar uma coisa e você me corrige se eu estiver errado. Mas quando você fala em trazer questões raciais, questões de gênero para dentro do jogo, é discutir se realmente o herói é o homem, que é o cara que vai lá, o machão, que destrói tudo, é o mais forte, ou se o negro tem que ser um personagem que seja de uma espécie um pouco inferior naquele contexto, que não existe mais isso, né? Como a sociedade se reflete no jogo, e a criança, quando joga, qualquer pessoa que estiver interagindo com o game, ele se identifica dentro daquele contexto, né? Daquela narrativa. Inclusive os direitos da criança, porque a criança também tem direitos. Hoje em dia se discute direito com desenvolvimento integral da infância. Então não adianta chegar o gênio do game design criando um modelinho que a criança vai ficar dependente e viciada. Tem que ver os direitos da criança. Exatamente. Mais uma pergunta, professor. Game, jogos. Quando meu pai, você mesmo falou, olha, só pode jogar 15 minutos, causa dependência. Tem essa relação mesmo? E vai ser abordado no festival a questão da saúde ligada aos games? Existem games terapêuticos? Você pode trazer essa dimensão para a gente? Os grandes temas do festival realmente tem vários assuntos, mas tem 3 grandes temas: ética,
Então, realmente, como toda a área de cultura e entretenimento tem que trazer discussão ética, essa do respeito à diversidade, por exemplo. Saúde, não só a saúde mental, mas a saúde física e a saúde ambiental. São 3 dimensões. É o corpo, a mente e o meio ambiente. Né? Então, ética, saúde e as questões ligadas à cidadania, no sentido mais político, né? De entender. Então, a tua questão, afinal, faz mal jogar muito jogo? Faz mal ficar muitas horas, né, o chamado tempo de tela, muito tempo de tela. A pesquisa existente atualmente, que é recente, porque o game é um processo recente, a gente pode dizer que realmente tem pesquisa sobre o assunto nos últimos 15 anos. E ainda assim, muita polêmica. Então, não há consenso, há preocupações. De fato, recentemente, a Organização Mundial de Saúde criou uma nova patologia, que são os distúrbios mentais provocados pelo jogo na internet. Então, o problema existe. Mas o game causa dependência? É a mesma coisa que você dizer, bom, mas o cigarro causa dependência? Cachaça causa dependência? É exatamente a mesma questão. As pesquisas mostram, inclusive o efeito no cérebro, nos neurônios, no sistema nervoso, é muito parecido de uma dependência química a uma dependência comportamental. Assim como o cara com aquela fissura de uma droga, ele fica com uma fissura de um game, ou de ir no Facebook, ou de ir no Instagram. O fenômeno neurológico da fissura, ele é, clinicamente, ele é o mesmo. Então vicia? Espera lá. Qual é o contexto? Com quem você joga? Quais os Quem é a valores pessoa, né? nesse jogo? Com que identidade você se projeta nesse jogo? Que tipo de paixão? Quer dizer, o que as pesquisas mostram é que se você está numa família que não é família, num bairro que não é bairro, numa cidade que não é cidade, onde tudo é violência. A violência está no cinema, está na TV, está na rua, está na conversa com o policial, está na conversa com o professor, está na conversa com qualquer pessoa. Aí o game, vai dizer que o game causa violência? E é sacanagem. Quer dizer, você quer dizer, ó, puxa, para com esses games violentos, que senão a criança pode ficar muito violenta. Como é que é? Como assim? Então, o que as pesquisas mostram, contexto é importante. Nós temos que construir escolas, famílias, cidades, parques, praças, territórios saudáveis, para que os jogos possam ter os mais variados enredos, que tem a luta, que tem a guerra, que tem a capoeira, que tem a música, que tem a meditação, os mais variados, dentro de um conceito de cidadania lúdica, e não simplesmente querer achar o game que causa o mal porque a pessoa jogou aquele jogo demais. Se você fez uma coisa demais, o problema não é a coisa, é o demais. Quer dizer que você não tem opção, não te deixaram alternativa. Então, o problema não é jogar demais, o problema é, se você desequilibra a tua vida e faz demais de uma coisa, então aí sim, aquilo pode ser uma coisa obsessiva, compulsiva, expressando problemas na tua libido, na tua capacidade de articular a cognição com a recompensa. Você não consegue associar um nível, né, de recompensa, todo mundo precisa de recompensa, né, mas tem um nível cognitivo, senão a gente seria rato e não ser humano. Agora, de fato, temos que pensar nessas questões, e elas estão muito fortes no festival, com especialistas internacionais e nacionais, falando de pesquisas, e o lançamento de uma rede que a gente está propondo, que é uma rede de especialistas em games, infância e adolescência. Uau. Isso aí está em evidência no mundo, e a gente tem que discutir isso aí, sem preconceito e sem falsas moralidades. Esse jogo é violento, a criança vai ficar violenta. Bom, pera lá. Você desligou a televisão? Não. Então, ele está vendo violência onde? No game? Quando aparece um presidente genocida, um presidente nazi-fascista, o problema é o game? Ou é a política que levou a um discurso de ódio, de fake news, né, de desrespeito à diversidade? Bom, então, coitado do game, né? O game causa males. Não. Males causam uma obsessão, muitas vezes, por um produto, seja ele um álcool, seja ele um jogo, seja ele um comportamento, e aí gera fanatismo, gera abstinência, gera ansiedade, depressão, até suicídio.
Pesado e polêmico, mas concordo com você. Agora, Pri, me fala uma coisa. Me ouve bem ou tá cortando? Mais ou menos. Tá. Um Faça uma pouco, tá associação. picotando. Tá. Pergunta de prova. Faça uma associação entre festival de games e um festival de música. O que a gente pode tirar de bom dessas duas situações? Um ponto de ligação entre festival de música e festival de games. Sim. Tá. Bom, é a experiência. A experiência, a troca, eu acho. Opa, Voltou. tô online? Tá, manda ver. Tá. A troca. Cortou. Poxa, eu queria ouvir da artista, professor. A internet dela deu uma complicada. Vamos ver se ela volta. Agora deu uma travada, mas acho que volta daqui a pouquinho. Sim, Mas eu já achei legal o começo da resposta. Quer dizer, festival é isso. É uma troca. E queria aproveitar, deixa, ela vai reconectar, para dizer que o festival ele tem duas sim, etapas: a etapa colaborativa, a etapa de troca, de compartilhamento, e a etapa competitiva. Boa parte do festival são 3 dias, 2 dias e meio, é bate-papo, é conhecer especialistas, né? E aí tem um pedacinho dele, chamado Pitch for Change, que aí é competitivo. Então, é um momento da troca e é um momento que você vai querer um destaque. Aí tem comissão julgadora e tudo. Mas a Pri voltou. Ô, Pri, peguei o gancho que você falou da troca, que eu achei muito bom. É isso, é um lugar onde pessoas de várias áreas, de várias idades, de várias preocupações podem trocar a experiência, ter uma experiência conjunta ali. E aí tem um pedacinho que é competitivo, que é falar, eu quero mostrar a minha ideia, eu quero que ela seja avaliada publicamente. Ninguém é obrigado a competir, mas tem a fase, digamos assim, colaborativa de compartilhar e tem uma fase que é o Pitch for Change, que é de competir. Mas acho que a Pri voltou aí, passa a bola de volta aí para ela. Festival de é, música e festival de games. Bom, eu ia ligar justamente esse momento de celebração aos games também, que é um momento de celebração também, de troca e de celebração. Eu acho que isso resume muita coisa e as perspectivas e essa troca, ela traz também a forma de ver o mundo. Cada um tem uma forma de ver o mundo, de se experienciar no mundo, como eu sou no mundo, como eu me vejo no mundo, como os outros me veem no mundo. E esse tipo de troca também, ela é super importante nesse processo, né? Ela é transmitida, é uma coisa natural, né? Então, bom, acho que para resumir, não resumindo, é isso. Professor, eu tenho uma surpresa. Daqui a pouco a Pri vai cantar para a gente a música dela. Vai ser uma grata surpresa para a audiência. Então, acompanha até o finzinho. A gente está acabando nossa conversa. A gente tem mais 10 minutinhos pela frente, professor. E eu queria fazer a pergunta clássica, né? Por que realizar o festival Games for Change? E o que o pessoal vai encontrar lá? O que a gente não falou ainda que você queria dar um destaque para a gente? Bom, primeiro eu queria colocar publicamente, né, nosso agradecimento ao Consulado dos Estados Unidos, porque realmente, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação de destruição da cultura brasileira, de ataque à universidade pública, de imobilização de ferramentas que, para o bem ou para o mal, com defeitos mais ou menos defeitos, estavam ali até funcionando relativamente. E hoje nós vivemos um momento de trevas na cultura, trevas na educação, na ciência e na tecnologia no Brasil. É muito grave o que nós estamos vivendo. Então, eu não posso deixar de registrar que o Festival Games for Change América Latina ele acontece
Também porque, além da nossa comunidade forte de pessoas, professores, pesquisadores de game designers, que se une para levantar essas questões, mas se une porque também é um movimento internacional. O Games for Change está nos Estados Unidos, está na União Europeia, está na África e está na Ásia Pacífica. É uma rede mundial e por ter a base em Nova York, a base nos Estados Unidos, nós pudemos apresentar essa proposta e obter, num processo seletivo, não um processo político, no sentido estrito, um processo amplo, em que o consulado americano disponibilizou recursos para que iniciativas na área de educação e cultura com parceria nos Estados Unidos pudessem receber o apoio. É o nosso único patrocinador. É um festival totalmente independente. E, nesse sentido, ele já se diferencia de muita coisa que está rolando por aí. A gente não tem rabo preso, não. Ele pode discutir à vontade, chamar as pessoas para colocar realmente, né? Fiz um samba para dizer o que eu realmente acho. As pessoas vêm para um ambiente de liberdade, criatividade e resistência. E eu tenho que reconhecer, é uma iniciativa que tem esse patrocínio importantíssimo, que viabiliza, né, a mobilização, a realização, né, uma equipe de produção e tudo mais. Eu acho que, como destaques, realmente eu vejo muito forte esse tripé: ética, saúde e cidadania. Né? Quer dizer, uma coisa não vive sem a outra. Né? A gente poderia dizer que talvez o resultado de uma sociedade onde existe ética, saúde e cidadania é uma palavrinha só, chama justiça. Nós não teremos justiça se não houver ética, quer dizer, respeito pela diferença, se não houver saúde, que é respeito pela vida, e se não houver cidadania, que é respeito pelo que é comum a todos nós. Eu não sou contra a empresa privada, eu não sou contra a propriedade privada, acho que tudo tem o seu lugar. Agora, dá licença. Como eu falei, tem coisas que são comuns a todos. Se nós não defendermos a cidadania, ou seja, a civilidade, a civilização, também não tem justiça. Então, justiça, para mim, é respeito ao outro, respeito à vida e respeito ao que é comum. E esses temas estão sendo discutidos. Vem o Miguel Sicar, é um cara bamba da área de ética em games, da Universidade de Tecnologia da Informação, IT University de Copenhague, cara fantástico. Vem a Linda Pagani, que é da Universidade de Montreal, no Canadá, que ela é super especialista na questão de saúde, do sedentarismo. Vem o pessoal com Marcelo Vasconcelos, que é da Fiocruz, falar de games na área de saúde. Já falei dos jogos diversos. Nós vamos falar do Purposium, que é um jogo de cartas, que foi desenvolvido com a Escola Técnica ETEC, Parque da Juventude, com a garotada do Parque da Juventude, e vem o pessoal do Colégio Pestalozzi de Osasco, que já está fazendo jogatina de carta para discutir justamente justiça em escala internacional. Enfim, está quente, já tem um monte de gente inscrita no Pitch for Change, está crescendo, então vai ter a fase competitiva muito, muito disputada, e eu quero ouvir a Priscila, quero ouvir a Pri Fênix, porque ela vai fazer o show de encerramento do festival e vai estar ao vivo também, conversando com as pessoas. É muito do que a gente falou aqui e muito mais, porque ela tem uma visão muito, muito especial sobre essa questão da diversidade na cultura e as transformações que são necessárias para que a nossa vida de entretenimento seja uma vida de respeito à diferença, à vida e ao que é comum a todos nós. Legal. Antes de eu passar para ela, professor, então só vamos deixar marcado o nosso encontro, onde as pessoas podem nos assistir e quais são os horários, as atividades, só para deixar claro para a nossa audiência. Pessoal, 12, 13 e 14 de novembro, sexta, sábado e domingo, começa às 9 da manhã e vai até às 9 da noite. Todos os dias, é bom dizer, sexta, sábado e domingo, das 18 às 21 horas, são oficinas para aprender a criar games. Com Scratch, que é a parceria com o Wash, com Godot, que é um open source também para criar jogos digitais, e com o Coletivo Lúdico, que vai falar de jogos de tabuleiro, jogos de cartas, que é muito importante a gente não ficar só no digital. É um mundo híbrido, onde você tem que combinar essas competências que são tanto da tecnologia quanto da sensibilidade do nosso corpo. Como é que é o nosso corpo no mundo? Não é um neurônio eletrônico, é uma inteligência coletiva
construída pelos corpos, na consciência que esses corpos podem ter, inclusive, numa hora de jogar. A Pri, acho que foi se preparar para cantar para a gente. Qual é o site, professor? Bom, o site Games for Change, né, América Latina, é super fácil. Latam, porque é Latinoamérica, Latam, Latam, latam.gamesforchange.org. E ali o pessoal vai encontrar programação, o roteiro das oficinas, inscrições para o Pitch for Change, né, material das edições anteriores e uma surpresinha que quem participar e se inscrever vai estar aberto, é tudo gratuito, mas quem se inscrever vai receber criptomoedas da paz. Vai circular aí uma criptomoeda da paz criada no Japão. Muito legal. Pri, nos dê a honra de ouvir a sua música e terminar a nossa conversa que foi tão agradável, tão importante, tão esclarecedora e tão necessária nos dias de hoje. Só posso agradecer a companhia de vocês e dizer que eu não vejo a hora de começar a participar dos eventos do Game for Change Festival América Latina. Vamos nessa. Com você, Pri. Eu gostaria ainda de dar uma palavrinha antes de cantar. É possível? Dá tempo? Claro, manda ver. Eu caí na hora que o Dilson estava falando da diversidade. É claro, a gente vai conversar um pouco mais no festival. Eu acho importante deixar também essa questão de que quando a gente fala de diversidade também nos games e enfim, em qualquer aspecto criativo da produção, a gente também é importante a gente levar em consideração os conteúdos e as narrativas que estão sendo promovidas, né? Infelizmente, tudo que a gente vem falando é parte de um projeto, né? Que as pessoas vêm falando também tão insistentemente nas redes sociais, que é um projeto, mas a gente também não pode aceitar esse projeto, né? Então, mas também é falar sobre os agentes, que são as pessoas, que de fato, né, a narrativa é importante, mas quem está trazendo essas narrativas, né? Então, é importante que a gente pense nessas diferentes pessoas. Não somos diferentes, né, em vários aspectos, a gente sabe que existem marcadores sociais que nos colocam como diferentes, mas pessoas de diferentes perspectivas. Então, é importante que nós pensemos que esses agentes, essas pessoas que produzem, tenham acesso a esses meios de produção, que consigam produzir os games, que consigam produzir música, que consigam as diferentes tecnologias para produzir, para colocar suas visões de mundo, né, sobre as mais variadas experiências, enfim. Mas a gente conversa assim no festival, estão todos convidados, e também falar que eu agradeço muito a participação aqui. Vou trazer uma música, vocês podem ver o videoclipe completo no YouTube, que é a música Só a Gente Sabe. Vou cantar um trechinho aqui para vocês. Bom que a internet agora acho que ficou um pouquinho, né? Uhum. Essa é para vocês. Só a gente sabe. Só a gente sabe o quanto a vida é curta. Só a gente sabe o que acontece aqui na rua. É injetado sonho e pesadelo. É injetado amor e desespero. O que vou fazer se não acredito? Se sou difícil, não me entendo direito, aí tio, e eu vou correndo sempre. Seja o que for, eu sinto, você sabe que eu digo rei. Seja o que precisa ser, cada um tem sua história. Não deixa amanhecer, sou fraco de memória. Seja o que precisa ser, cada um tem sua história. Não deixa amanhecer, sou fraco de memória. Só a gente sabe o quanto a vida é curta. Só a gente sabe o que acontece aqui na rua. É injetado sonho e pesadelo. É injetado amor e desespero. Um trechinho para vocês. Bravo! Gente, a gente não podia acabar de maneira melhor a nossa conversa. E eu espero todo mundo lá. Então, acompanhem, a partir do dia 12, a programação do
Games for Change América Latina. Estaremos todos lá aguardando por vocês. Até mais, obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. A vida é curta, só a gente sabe o que acontece aqui na rua. É injetado sonho e pesadelo, é injetado amor e desespero. O que vou fazer se não acredito? Se sou difícil, nem me entendo direito, ai tio. Eu vou correndo sempre, seja o que for eu sinto. Você sabe que eu digo, rei, seja o que precisa ser, cada um tem sua.